Esse é mais um vídeo da série Sempre Me Perguntam. Uma coisa que sempre me perguntam e que pedem ajuda é para escolher uma pós-graduação. Então eu sempre escuto algo do tipo: me ajuda a escolher um curso de pós-graduação, qual é o melhor para mim? Eu devo fazer uma pós-graduação ou partir logo para um MBA? E para começar, a gente precisa entender o que é uma pós-graduação. Aqui no Brasil nós temos duas modalidades: Lato Sensu, que são os cursos de especialização, pós-graduação, aquela nomenclatura mais generalista, e MBA. E Stricto Sensu. Stricto Sensu são os mestrados, os doutorados. Nesse vídeo nós vamos concentrar na pós-graduação Lato Sensu, que é a que mais me perguntam. Então, para a gente começar a entender o que é uma pós-graduação Lato Sensu, né? Quais são os pré-requisitos para um curso de pós-graduação? Bom, primeiro, a instituição que oferece esse curso, ela precisa estar devidamente credenciada e autorizada pelo MEC para oferecer essa modalidade. Além disso, o curso ele precisa ter uma carga horária mínima de 360 horas. Então, tendo esses dois pré-requisitos básicos, temos um curso de pós-graduação. E além disso, não custa lembrar que para você fazer o curso dessa modalidade, você precisa ter o curso superior completo, principalmente porque no momento da matrícula, a instituição vai exigir que você entregue o diploma do bacharelado, do curso de tecnólogo que você fez, desde que seja modalidade superior. Em relação ao processo seletivo, como é que funciona o processo seletivo para um curso de pós-graduação? Também fica a critério da instituição. Algumas instituições exigem que você faça uma entrevista e apresente o seu currículo profissional para análise. Algumas outras pedem que você faça uma prova, um teste. Outras não. Outras, por exemplo, na modalidade EAD é muito comum que você faça a contratação pela internet e encaminhe a documentação para efetivar a matrícula. Então, o processo seletivo fica a critério de cada instituição. Em relação às nomenclaturas, especialização, pós-graduação e MBA, eu já vou adiantando que isso é um critério da instituição. A instituição pode utilizar qualquer uma dessas nomenclaturas e eu vou explicar. Então, por exemplo, curso de especialização, geralmente, essa nomenclatura é utilizada para curso que tem um foco maior em um determinado assunto. É muito comum, não é exclusivo, mas é mais comum você encontrar especialização para a área da saúde. Por exemplo, vamos supor que eu me formei em odontologia e eu quero me especializar na área de ortodontia, que é aquela área que coloca aparelho corretivo nos dentes. Então, eu concluí o curso de odontologia e aí eu vou fazer uma pós-graduação, especialização, a pós-graduação Lato Sensu, com a nomenclatura de especialização nessa área de ortodontia. As disciplinas que eu vou estudar, tanto sendo elas teóricas ou práticas, elas têm um foco maior nessa área de ortodontia. E com certeza, a maior parte dos alunos, quase que 100%, eu não digo que seja 100%, porque nada impede que uma outra especialidade, uma pessoa formada numa outra área faça esse curso, nada impede. Mas eu vou encontrar pessoas formadas em odontologia que têm interesse nessa área. Então, e também assim, não é mais só da área da saúde, mas, por exemplo, outro exemplo que não seja dessa área. Vamos supor que eu me formei em Direito. Eu fui lá, concluí o bacharelado, fiz a prova da OAB, tenho ali minha carteirinha para exercer a advocacia. E aí vamos supor que eu tenho interesse em me especializar na área do Código de Defesa do Consumidor, o chamado CDC.
eu posso fazer uma especialização no Código de Defesa do Consumidor e aí eu vou poder atuar nessa área. Eu digo isso porque na graduação você encontra, você vê essas modalidades, né? Você vê essas disciplinas na graduação, mas é de forma mais abrangente. A especialização vai focar mais, você vai ser especialista nessa área. E a nomenclatura pós-graduação? A nomenclatura pós-graduação, geralmente as instituições optam por utilizar essa nomenclatura quando ela não é muito focada na área administrativa, por exemplo. Eu já vou explicar isso. E ela tem uma área de abrangência maior. Possivelmente, você vai encontrar disciplinas que elas não são focadas numa única área específica, por exemplo, voltada só para o setor industrial, só para o setor bancário, só para o setor de serviço ou comercial. Não, ela é uma área de mais abrangência. As disciplinas elas são mais abrangentes e na sala de aula a atuação dos alunos também. Então você pode estudar com pessoas que é da área da indústria, outras pessoas que é do setor bancário, área da alimentação, por exemplo. Então o mix dentro da sala de aula acaba sendo maior. Então é utilizada essa nomenclatura de pós-graduação. E o MBA? Será que é um curso mais forte? Será que é um curso melhor? Não, o MBA também é uma questão de nomenclatura aqui no Brasil. Como eu já disse, o MBA ele está na modalidade Lato Sensu. Esse tipo de curso, né, que é uma sigla de Master Business Administration, é uma modalidade internacional. E no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, esse curso ele é equivalente ao nosso mestrado aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil, de acordo com o MEC, ele é oferecido na modalidade Lato Sensu. E como eu falei também, fica a critério da instituição utilizar essa nomenclatura, até porque ele tem aquele pré-requisito básico. Então, a instituição precisa ter autorização para oferecer curso de pós-graduação Lato Sensu e precisa ter uma carga horária mínima de 360 horas. Algumas instituições optam por utilizar essa nomenclatura para cursos que têm foco maior em administração, né? Porque o administration, né? A tradução de administração, e assim, ou pode ser que tenha, olha, mas essa instituição tem um curso de pós-graduação em gestão administrativa e tem um MBA em gestão administrativa. Pode ser que por uma estratégia comercial essa instituição opte por utilizar a nomenclatura MBA para cursos que têm uma carga horária maior que 360 horas. Isso nada impede. Então, MBA não é um curso mais forte nem melhor do que um curso chamado de pós-graduação. É uma questão de nomenclatura. E então chegamos no qual a finalidade de um curso de pós-graduação. Esse curso ele vai refinar um conhecimento que você já tem, que você já tem experiência, vai possibilitar que você tenha a oportunidade de trocar boas práticas, né, com outras pessoas, com professores, com outros alunos, benchmark e também, claro, ampliar a sua network. Então, basicamente, a finalidade do curso de pós-graduação é essa. Perfeito. E aí, qual o momento certo para fazer o curso de pós-graduação? Geralmente, quando uma pessoa me pede um auxílio para escolher, eu sempre pergunto: por que você está querendo fazer esse curso agora? Por que você está sentindo necessidade de fazer um curso de pós-graduação? Geralmente, quando a resposta é: eu quero incrementar meu currículo, eu acabei de sair da graduação, então eu queria ter alguma coisa ali, um diferencial no meu currículo para ver se eu consigo uma oportunidade melhor. E aí eu já logo respondo que não é essa a finalidade como nós vimos. A pós-graduação vai exigir que você tenha experiência na área. Por que você precisa ter experiência na área?
Tem um conceito utilizado na área da educação, tanto na educação corporativa quanto na educação regular, que é o conceito de sala invertida. Na área da pós-graduação, isso é fundamental. Ela é mais importante do que na graduação, porque na graduação a gente parte do princípio que o aluno não conhece nada. Ele tem aptidão para a área, ele tem interesse pela área, mas ele não tem conhecimento nenhum. Então a faculdade vai cumprir esse papel. É evidente que não é só sala de aula, a gente deve lembrar que vocês, os alunos precisam procurar outras fontes de conhecimento, livros, palestras, filmes, profissionais da área, enfim. E na pós-graduação você precisa levar a sua experiência, ela vai servir como troca, isso é muito importante, porque não vai depender só dos professores, né? Nesse sentido, os professores eles têm um papel fundamental de facilitador mesmo. Então eles vão organizar aquele conteúdo que está sendo ministrado, que os alunos estão trazendo, então exemplos que os alunos trazem, o próprio exemplo que o professor traz, que geralmente é da área, né? Ele é atuante da área, então ele vai trazer o que acontece no dia a dia. Ele vai organizar aquilo que foi conversado na sala de aula com o conteúdo que ele já preparou previamente e, enfim, hoje temos, o que ficou entendido da aula de hoje é isso. E é evidente que é atrelado a consultas de outras fontes, né? Como eu disse, livros, filmes, palestras e outros profissionais da área. Então, se a pessoa não tem experiência nenhuma, ela não vai ter o que trocar. Então, você imagina uma sala de aula repleta de pessoas que não têm experiência nenhuma na área. A aula vai ser rica? Não, ela vai ser pobre em relação a conteúdo. Você não tem o que trocar como boa prática, benchmark, então não adianta. Então é importante que você já tenha conhecimento, que você já tenha experiência. Geralmente é aquele momento em que você percebe que o seu dia a dia precisa daquele passo a mais. Que se você oxigenar a sua área e seu conhecimento, se você trouxer outros exemplos, outras práticas do que o mercado está fazendo, vai fazer mais sentido para o seu dia a dia. Você vai conseguir obter resultados que de repente você não está tendo porque chegou num ponto de estagnação. Então esse é um momento muito bacana para você escolher um curso de pós-graduação. Portanto, precisa ser uma área, um assunto de total relevância para o seu dia a dia. Se você tem interesse em fazer um curso de pós-graduação, porque é um assunto, eu vou escolher um assunto que está em ascensão, que está sendo muito comentado no momento, eu acho que vai ser bacana, cuidado. Pós-graduação não é curso de curta duração. Eu vou fazer um vídeo em seguida falando sobre curso de curta duração. Não é essa a finalidade. Principalmente porque a pós-graduação vai exigir de você uma dedicação em relação a tempo e um investimento financeiro. Geralmente é um curso mais caro, lógico, né? Tem uma carga horária maior, ele vai te trazer outras possibilidades, enfim, então você vai precisar se dedicar. Então, se você fazendo uma escolha não muito acertada, não muito interessante, você vai gastar seu tempo e você vai investir o recurso financeiro que você poderia estar utilizando para outra área. Então, muito cuidado em relação a isso. Bom, e suponhamos que você fez análise e de repente viu que não é o momento de você fazer um curso de pós-graduação, porque você não vai ter tanto tempo para se dedicar, ou você viu que não é um assunto que você tem muito conhecimento, não tem experiência, então eu devo não fazer curso nenhum, parar e ficar parado? Não, jamais! Aqui é lifelong learning. Então, um curso de curta duração, por exemplo, pode ser uma alternativa. Livros a respeito do assunto que você se interessou,
também podem ser uma alternativa. O que não pode é ficar sem aprender, né? É ficar estagnado. Isso não pode nunca. Não é importante, ó, lifelong learning. Eu vou fazer um vídeo a respeito de curso de curta duração. Assista, que vai sanar muitas dúvidas também. Já falamos o que é, já falamos a finalidade, já falamos sobre o momento mais adequado e agora como escolher na prática, como eu devo escolher um curso de pós-graduação. Primeiro, você precisa analisar a grade curricular desse curso. Precisa ver se de fato vai ter relevância para o seu dia a dia, se vai ao encontro da sua necessidade, para o seu dia a dia, para o seu trabalho. E aí você analisa, tendo essa afinidade, então a grade, beleza. Em relação à carga horária, você precisa ver, às vezes, lógico, que um curso que tem uma carga horária maior que 360, ele é um curso mais completo. Mas se você não tiver um tempo interessante para se dedicar ao curso, então, só lembrando que a pós-graduação vai exigir muita dedicação sua. É importante que você analise também se é o momento, se você vai ter esse tempo. Então, se você tem outros projetos pessoais, por exemplo, paralelos ao curso da pós-graduação, então repense. Por exemplo, se você vai casar, se você está programando para ter filho, é interessante que você repense se é um momento. Eu lembro que quando eu fiz a minha pós-graduação em marketing de serviço, algumas mulheres, elas estavam planejando engravidar no final do curso, tanto que no final do curso tinham umas 4 mulheres grávidas ali na sala de aula, porque planejaram exatamente o final. Então, se você sabe que de repente você vai ter 1 ano e meio de dedicação, 2 anos, e depois você tem uma outra, vai fazer uma viagem, ou vai casar, vai ter filho, então é importante que você analise a carga horária também. Às vezes é importante você fazer um bom curso com uma carga horária menor do que fazer um curso mais ou menos ali, né, no tempo que sobra, com uma carga horária maior só porque ele é mais completo. Então, pondere tudo isso, a grade curricular e a carga horária. E quanto à modalidade? Presencial, à distância, qual a melhor? Um curso de pós-graduação não é que seja melhor, mas é mais interessante a modalidade presencial. Por quê? Como eu falei anteriormente, o fato dos alunos participarem da aula, você interagir com outras pessoas ali na sala de aula, isso é muito importante, né? O conteúdo ele fica vivo. E presencialmente, né, a pessoa que está ministrando o curso, ela tem mais mobilidade em relação ao conteúdo, você tem mais chance de conversar com as pessoas, interagir mais. Então, assim, o curso presencial é mais interessante, ele não é melhor nem pior, mas ele é mais interessante nesse sentido. Então, tendo essa possibilidade, opte por um curso presencial. Agora, vamos supor que você geograficamente não tem essa possibilidade, ou ao tempo que você se organizou, você não vai conseguir estar presente ali na instituição. Então, os cursos de ensino à distância que tenham a aula, né, uma parte das aulas síncronas, ou seja, que sejam ao vivo, né, você vai precisar conectar ali no momento exato lá para a aula acontecer, também acaba sendo bacana, porque você tem possibilidade de interagir com seus colegas, você pode levantar a mão e fazer pergunta ali na hora, enfim, o conteúdo ainda está ali, tem uma mobilidade maior, né? Presencialmente eu particularmente gosto mais, mas nada impede, né, que você tenha essa facilidade também. Então vamos supor que você não pode, né, mesmo nesse sentido, você não vai conseguir o curso que você quer, não tem essa modalidade de aula ao vivo, mesmo que à distância.
é um curso, né, os cursos que você encontrou as aulas são 100% gravadas. Tudo bem? Tudo bem, mas eu colocaria um ponto de atenção. Eu procuraria saber quando que essas aulas foram gravadas. Porque, de repente, se é uma aula que foi gravada, por exemplo, há 2, 3 anos, o conteúdo pode estar obsoleto. Então, por exemplo, tem algumas áreas de atuação, por exemplo, a área de tecnologia, às vezes uma aula que foi gravada há 1 ano atrás, ela já está obsoleta, porque a tecnologia é muito dinâmica, essa área é muito dinâmica. Então, às vezes é importante que essas aulas sejam gravadas semestralmente. Então, certifique-se de quando que essa aula foi gravada. Se você de repente vê que, olha, essa aula foi gravada, ou esse conteúdo aqui não se usa muito, é um conteúdo que para você já está meio passado, então procure uma outra instituição para ver ali o que vai te oferecer melhor. E por fim, é claro, aquilo que eu considero mais importante de tudo isso é o seu comportamento de estudante. Não adianta você estar num curso presencial e você é aquela pessoa que entra muda e sai calada, não conversa com ninguém, não interage com ninguém, não tira dúvida, não pergunta, enfim, também não adianta absolutamente nada. O que vai enriquecer o curso não é só o nome da instituição, não é só a grade, não é só a carga horária do curso, é o seu comportamento. Por mais que você seja uma pessoa introspectiva, que você não tenha, é importante que você interaja, né? Não precisa ser aquela pessoa expansiva que é amiga da sala inteira, mas é importante que você interaja, que você vá conversar. De repente tem uma pessoa que atua numa empresa que você tem interesse em fazer negócio ou que você tem interesse em trabalhar nessa empresa, essa pessoa pode ser uma porta de entrada para você. O enriquecimento da sua network, a pós-graduação é excelente. Eu já vi muitas pessoas mudando de trabalho, né, conquistando uma outra oportunidade numa empresa, porque um colega da pós-graduação auxiliou. Muitas pessoas fecham bons negócios na pós-graduação. Eu mesma, quando eu fiz a minha pós-graduação, eu levei um bom negócio para a empresa que eu trabalhava, justamente numa aula, enfim, eu peguei o contato de uma pessoa lá e encaminhei lá para um departamento lá da empresa que eu trabalhava, e essa empresa fez negócio com a gente, né, com a empresa que eu trabalhava. Então, assim, é um bom momento que você tem, né? Precisa ter esse comportamento, é fundamental. Não adianta você estar numa presencial, online, o seu comportamento de buscar, de conversar, de querer interagir com os alunos, de querer se dedicar procurando outras fontes de conhecimento. De um modo geral, resumidamente, isso é uma pós-graduação. Nós vimos o que é uma pós-graduação, qual a finalidade, o momento certo para escolher e como escolher. Eu espero que isso já ajude bastante. Caso você tenha alguma dúvida específica, queira fazer algum comentário, queira perguntar algo, pode me acionar. Eu adoro responder esse tipo de pergunta, e se você sentiu falta de aprofundar em algum determinado assunto em relação à pós-graduação, coloque seu comentário e aí eu posso fazer um vídeo específico. Muito obrigada, vejo você nos próximos vídeos. Até já!